aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez o professor Marcos Daniel de Filosofia aqui na plataforma Gonçalves Dias, que é um projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. Então, aqui é um cursinho pré-vestibular para que você possa, né, ter êxito nos seus vestibulares do Enem e da UEMA. Então, lembrando que o nosso material ele está todo disponível aqui no link abaixo, beleza? Pessoal, a gente estava falando aqui nas últimas aulas sobre filosofia política, né? Fizemos todo um percurso histórico, já falamos bastante sobre a história da filosofia, sobre os grandes pensadores lá da antiguidade, todos os períodos da antiguidade. Falamos sobre o período medieval, falamos sobre o Renascimento, falamos sobre a modernidade, sobre a epistemologia na modernidade, falamos sobre algumas ideias do grande Immanuel Kant. Falamos também agora, nessas últimas aulas, algumas discussões sobre uma filosofia com uma natureza política, beleza? Então, né, a gente ainda vai resolver aqui mais algumas questões sobre o contratualismo, beleza? Que é uma filosofia de cunho completamente político. Então, aqui no nosso material a gente já está na questão 51, que é uma questão do Enem de 2016, né? E mais uma vez aqui dois textos. Vamos ao texto 1. O que diz o texto? Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, justamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã, né? Leviatã é o nome que ele vai dar à obra dele, e ele vai fazer essa comparação. Tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Ou seja, um texto ali do Thomas Hobbes, na obra dele, o Leviatã. Agora, o texto 2 é um texto do John Locke, outro contratualista, que ele fala aqui no segundo tratado sobre o governo civil, né? Então, o texto 2 diz o seguinte: eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Então, o que diz a questão? Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como o quê? Então, o John Locke entende o estado de natureza como o homem nascendo com alguns direitos inalienáveis, que é o direito à propriedade privada, né? O homem ele nasce livre, né, no seu estado natural. Então, o Thomas Hobbes está defendendo outra coisa, que é o quê? A condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Bom, é essa imagem que o Thomas Hobbes tem do homem no seu estado de natureza, né? Um estado de insegurança perpétua, onde todos são livres, né? E esse ser livre, ele gera uma insegurança. Então, por isso que ele vai propor lá o homem abdicar, né, de sua liberdade para dar ela a um rei e, em troca dele, garantir a sua sobrevivência e segurança. Letra B. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais. Vida, liberdade, igualdade e prosperidade. Na verdade, isso aqui é uma característica do pensamento de John Locke. John Locke vai defender que o homem nasce com esses atributos aqui, em seu estado natural. E ele está pedindo para identificar aqui como o Thomas Hobbes entende. Letra C. Capricho típico da menoridade. Menoridade é, como a gente já viu aqui, é uma teoria do Kant, né, sobre a questão do tutelamento. Então descartamos também letra C. Letra D. Situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Bom, não fala aqui sobre pecado original, não é uma discussão de cunho religioso, mas político. Letra E, estado de felicidade. Não, o homem no estado de natureza ele não é feliz, não é saudável, ele é livre, né? E é destruído pela civilização? Não,
né? A civilização que vai fazer para o Thomas Hobbes com que o homem ele consiga viver em segurança, né? Que perturba as relações sociais. Então a gente pode descartar também essas alternativas. Portanto, a resposta correta é a letra A, que é a condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte. Beleza? Vamos para mais questões de filosofia política? Essa é a nossa questão de número 52 do nosso material, que é uma questão do Enem de 2014. Olha só o que diz a questão. Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso da sua propriedade, olha só, e submetendo ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual a pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se, unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz, umas com outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Então, segundo a teoria da formação do Estado para John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão ele deve o quê? Manter a liberdade do estado de natureza? Não, né? O homem ele não deve manter, ele deve abdicar dessa liberdade, né, para conseguir viver em sociedade. Mas, claro, respeitando aqueles direitos individuais. E não abdicando 100% também da liberdade, mas se restringindo um pouco ela, a partir de um acordo. Então a gente descarta também a letra A. A letra B, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. Olha só, me parece... ele não está abrindo mão, né? Ele não está abrindo mão. Ele pode restringir um pouco a sua liberdade, mas abrir mão dela, ele não faz isso. Então a gente descarta a letra B também. Letra C, abdicar de sua propriedade, submeter-se ao poder do mais forte, não é disso que se trata. O Estado aqui ele deve existir para proteger essa propriedade privada, que é um direito inalienável. Descarta a letra C. Letra D. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Olha só, é exatamente isso. Ele concorda com as normas que já são estabelecidas para viver, né, em sociedade. Por isso ele vai abrir mão parcialmente da sua liberdade. Então, aqui a mais adequada é a letra D. Renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Ele não está falando para a gente renunciar à nossa posse jurídica de nada. Tá? Então, a resposta correta é a letra D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Vamos para mais questões de filosofia política. Essa é a questão de número 53. Ela é uma questão do Enem de 2020. Olha só. A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos para aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular sua conduta. Então, diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que os demais também aceitem. Então, o que pede a questão? No texto do pensamento político, no contexto do pensamento político, perdão, a ideia apresentada mostra-se consoante o quê? Ideal republicano de governo. Ele não está falando necessariamente de um ideal republicano de governo, né? Corrente tripartite dos poderes, quem fala da corrente tripartite é o Montesquieu, que vai dividir, né, os poderes em três, que é o que a gente, sobre os quais a gente vive hoje, que é executivo, legislativo e judiciário. Letra C, posicionamento crítico do socialismo, ele não está fazendo uma crítica aqui ao socialismo, né? Não é uma crítica ao socialismo, então a gente já percebe isso de cara no texto. Descartamos a letra C. Letra D, legitimidade do absolutismo monárquico, quem faz isso é o Thomas Hobbes, e a questão não é sobre o Thomas Hobbes. Letra E, nos restou a letra E, que fala que esse texto ele é um entendimento do contratualismo moderno. E é exatamente isso que se trata o texto, né? Então, a resposta correta aqui é o entendimento do contratualismo moderno.
Beleza, pessoal? Não apareceu aqui, mas a resposta correta é essa. Agora, minha gente, vamos falar de um grande filósofo, né, da modernidade chamado Friedrich Nietzsche. É um filósofo alemão que ele vai ser também um divisor de águas na história da filosofia. E para a gente entender resumidamente como que pensava Nietzsche, vamos ler aqui o que esse texto diz. Nietzsche celebrou-se e tornou-se até venerado por muitos por haver filosofado, no dizer comum, a golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia de tradição socrático-platônica, ao cristianismo e inclusive à ciência. Então ele vai criticar basicamente tudo, muita coisa. Nietzsche desferiu golpes impiedosos a essas categorias da cultura ocidental. Por quê? Por que ele desferiu golpes a essas categorias dessa cultura ocidental? Então, letra A. Desarticularam a moral histórica, impedindo a vontade de potência subjetiva no Ocidente. Bom, desarticularam sim a moral histórica, né? Mas não necessariamente no Ocidente que foi impedida essa vontade de potência do homem, mas no mundo inteiro. Letra D. Desmotivaram a vontade de potência humana conforme paradigmas da filosofia e da ciência, não só da filosofia e da ciência, mas como também da teologia. Então, letra B a gente descarta. Letra C. Impuseram uma moral de rebanho capaz de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. É exatamente isso. O Nietzsche vai criticar essa moral de rebanho que foi imposta aos homens, né? E isso vai minguar, né, a sua vontade de potência, né? Então, até aqui a letra C é a alternativa mais adequada. Letra D. Determinaram a morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar homens. Olha só, o Nietzsche, ele fala sobre a morte de Deus, né? Ele vai dizer, bom, Deus está morto, mas não fomos nós que matamos, né? E ele não está dizendo assim, eu matei Deus, ele está constatando a morte dele. Ou seja, não necessariamente a figura de Deus, mas todos aqueles valores, né, que ele representa. Portanto, por isso ele vai criticar aquela moral de rebanho. Então a letra D também não pode ser, porque não é disso que pede a questão. Letra E. Preservaram a tradição atrofiando, consequentemente, a possibilidade de atualização de uma moral universal. O Nietzsche não está falando de uma moral universal. Ele está aqui falando de uma moral individual, né? A gente deve superar essa moral de rebanho e valorizar a nossa moral individual. Portanto, a alternativa correta é justamente essa imposição de uma moral de rebanho capaz de atrofiar essa vontade de potência dos indivíduos, beleza? Então, pessoal, para a gente compreender também o que Nietzsche está querendo dizer aqui, o Nietzsche, né, na sua obra A Genealogia da Moral, ele vai desenvolver a seguinte ideia. Ele vai pegar o conceito de bom e de mal. E ele vai pegar, a partir de diversas línguas, né, de diversos idiomas, e vai retroceder. Ele vai fazer uma genealogia. Então, ele vai perceber que todos esses conceitos eles chegam a um denominador comum, que é o quê? Antes, o que era ser bom? O que era ser bom, primeiramente? Era aquele que era forte, era aquele que possuía terras, aquele que tinha uma saúde transbordante, né? Esse era o bom, o poderoso. E quem que era o fraco? Era o contrário disso, né? Aquele que não era o que não era poderoso, que não tinha uma saúde vigorante, que não possuía terras. Então esse era o fraco. E esse fraco, por um ressentimento, né, por ser fraco, e ele sente um ressentimento desse bom, que é forte. E esse ressentimento vai envenenar todo o espírito da humanidade. Ou seja, agora, quem que é bom? Né? Quem que vai ser o bom agora? É aquele que é digno, por exemplo, da beatitude divina. Ou seja, o bom agora é aquele que se curva, né, o fraco, e o mal vai ser justamente o forte. Ou seja, houve uma inversão dos valores. Né? Por isso que o Nietzsche vai criticar essa moral de rebanho. Só que ele vai dizer, bom, Deus morreu porque agora isso não se sustentou, isso levou à decadência da humanidade, porém a gente não está condenado ao abismo. É possível que a gente consiga novamente fazer uma transvaloração desses valores, né? Então é basicamente, resumidamente, muito brevemente resumido, essa ideia que ele está tratando aqui nessa obra e nessa questão, beleza? Vamos para mais questões, né?
Agora uma questão que tem um cunho existencialista. O Nietzsche também, ele é um filósofo existencialista porque diz respeito à existência humana, né? Então, essa questão de número 55 do nosso material é uma questão do Enem de 2020. E vamos ler o que diz o texto. Em A Morte de Ivan Hitch, né, que é uma obra do Tolstói, ele descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Lilith adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim, de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de acostumar com a ideia, simplesmente não fazia e não conseguia compreendê-la. Então, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas, que é a morte. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Marxista? Não. O tema central na filosofia marxista vai ser, né, a dialética, e não é o materialismo histórico, como está bem dizendo aqui a alternativa, e não é disso que se trata a questão. Letra B, logicista, no propósito de entendimento dos fatos? Não, né? Quem fala sobre lógica, primeiramente ele vai ser, por exemplo, Aristóteles. Utilitarista também não, né? No sentido da racionalidade das ações. Ele não está falando aqui da questão do utilitarismo. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, quem fala disso é o filósofo Bauman, e não Tolstói. Mas, olha só a resposta aqui já. Ela tem um cunho existencialista, que é na questão do reconhecimento de si, né? Então, a alternativa correta, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão, aqui é de algumas áreas da filosofia. É uma questão de número 56, ela é uma questão do Enem de 2019. Vamos ao texto 1. Um dia vivi a ilusão de que ser homem que o mundo masculino tudo me daria, tudo que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara. É a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender. Ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera. E só por ela ser, quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. Olha só. E vamos ao texto 2, de Blaise Pascal, né, que é lá do século XVII. Filósofo renascentista, defende que o ser humano é composto por duas dimensões, uma masculina, denominada pelo espírito da geometria, no qual impera a racionalidade e a frieza do cálculo, e tudo que é imperativo, e o traço mais importante do feminino, ou seja, o espírito de finesse ao qual é atribuído o cuidado, o sentimento solidário, etc. O que a questão pede? Considerando a visão do poeta e do filósofo, pode-se afirmar que a convergência, olha só, está pedindo para o que esses textos se convergem, né? Quais são as características que eles têm em comum? Entre os dois textos é o quê? Letra A. O homem e a mulher se bastam a si mesmos por serem como Deus? Nenhum está se tratando disso, né? O primeiro ele fala essa questão da mulher, né, de Deus, mas o segundo não. E não é essa a ideia central. Então a gente descarta a letra B. Letra A, perdão. O mundo masculino é provedor da sociedade por ser racional, ele não está, né, não é isso que faz com que os textos converjam entre si, né? É uma característica do segundo, de um filósofo que está tratando sobre essa ideia lá no século XVII, há centenas de anos atrás. Letra C. O espírito de finesse é a melhor porção da mulher. Também não é isso que faz com que os textos converjam entre si. Letra D. A frieza do cálculo faz o melhor viver de homens e de mulheres. Também não é isso que faz com que os textos converjam entre si. Mas né, o que converge entre os textos? É que o feminino e o masculino coabitam o ser humano, né? Então, resposta correta, a letra E. Beleza? Pessoal, eu quero resolver aqui uma questão com vocês, que é uma questão sobre esse grande filósofo da contemporaneidade, né, que é o Michel Foucault, né? Já caiu diversas vezes nos vestibulares alguns temas relacionados à filosofia do Michel Foucault. E vamos à questão, então, para a gente resolver.
Gilberto Coutrin, ao tratar da pós-modernidade, é uma questão da UEMA 2016, né? Continuando. Comenta as ideias de Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. Olha só, ele está falando de poder e está dizendo que poder ele não está só na dimensão política, né? Ele está dividido em vários âmbitos da sociedade, da vida social. E o poder fragmentou-se em micropoderes, tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas ao macropoder concentrado no Estado, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social, isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, as secretarias, os guardas, os fiscais, etc. né? Então, o que está pedindo a questão? Pelo exposto por Gilberto Coutrin sobre as ideias de Foucault, a principal função desses micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir o quê? O ideal de igualdade entre os homens? Não, não é disso que se trata esses micropoderes. Então a gente descarta a letra A. Letra B, o total direito político de acordo com as etnias. O Gilberto Coutrin não está tratando disso, tampouco o Michel Foucault. Letra C, as normas estabelecidas pela disciplina social. É exatamente isso. Até aqui essa alternativa é a mais adequada. Repressão exercida pelos menos instruídos, não fala que essa repressão é pelos menos instruídos, mas na verdade esse poder engloba toda a sociedade de maneira tão fragmentada que a gente nem consegue perceber. Então, letra E, o ideal de liberdade individual também não é isso que se trata o texto. Ele fala das normas estabelecidas pela disciplina social. E para encerrar nossa aula, como é que o Foucault ele chega a essa conclusão? Vou explicar basicamente para vocês. Acho que aqui todo mundo já deve ter assistido, ouvido falar daquele filme A Tropa de Elite. E tem aquele policial que estuda direito, se não me engano é o Matias, e tem aquele momento que ele chega ali na faculdade, ele já está inserido num grupo chamado Grupo do Michel Foucault. E olha só, ele vai tratar exatamente sobre essa obra aqui, que é a obra do Michel Foucault chamada Vigiar e Punir o Nascimento das Prisões. Nessa obra, o Michel Foucault ele vai identificar como que a punição das pessoas ela se modificou rapidamente. Por exemplo, ele vai começar a obra trazendo um exemplo de uma pessoa que cometeu um parricídio, ou seja, matou os pais, e essa pessoa ela é brutalmente assassinada, despedaçada ali no século XVII, e ele foi punido em público para todo mundo ver, e o Foucault ele vai identificar esse documento histórico que retrata sobre essa forma punitivista para exemplificar o poder do rei, porque um crime cometido naquela época era um crime não só contra a sociedade, mas diretamente ao rei. E aquela punição foi uma forma de mostrar o poder desse rei. E o Foucault vai perceber que décadas depois desse evento, não muito tempo, décadas depois, ele vai perceber que essa punição, que pune o corpo para todo mundo ver e aplicar ali o medo nas pessoas, em pouco tempo, algumas décadas, 3 décadas depois, ele vai identificar alguns documentos em que ele vai, na França, vai perceber que há uma casa de detentos, onde a punição ela passa não mais do corpo, mas agora a punição eles estão punindo agora a alma, onde há um controle grande ali do horário, tem horário para comer, tem horário para dormir, ou seja, não se pune mais o corpo, se pune agora a alma, porque essa punição ela gerava um certo desconforto de quem assistia, O ódio pelo punido passava-se um ódio do carrasco, que estava punindo. Consequentemente, passava-se a odiar o rei. Então, isso coloca em xeque o governo, o poder. Então, houve uma fragmentação dessa punição. Isso vai reverberar até hoje, nos dias de hoje, que esses micropoderes que vão fazer com que essas normas elas sejam
estabelecidas pela disciplina social. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessas aulas, né? Espero que vocês tenham anotado todas essas dicas que eu passei para vocês, que vão ter tudo para tirar, né, nota máxima e acertar todas as questões de filosofia nos vestibulares da UEMA, do Enem e em qualquer vestibular que vocês forem fazer, beleza? Então, foi um prazer, um abraço e até mais.